Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui através do canal AD Ipatinga Sede para mais uma vez transmitirmos a lição da Escola Bíblica Dominical das revistas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós sabemos, conforme apareceu no início, nós estamos estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então nós temos, já nesse trimestre, passado por 4 lições, aonde nós pudemos, primeira lição, ver sobre a origem da igreja, depois podemos ver as imagens bíblicas da igreja, e a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus. E hoje nós vamos ver a missão da igreja de Cristo. Nós tivemos a alegria, o privilégio de no último trimestre de 2023, podermos estudar todo o trimestre falando especificamente sobre o envio missionário, ou a missão principalmente transcultural. E nós lembramos que nós tivemos uma das nossas lições do trimestre passado, quando estávamos tratando da missão da igreja, nós vimos que uma das nossas lições, que eu particularmente entendo que foi o ápice do nosso trimestre, quando nós pudemos ver sobre a missão integral da igreja com relação ao envio dos missionários. Ou seja, essa missão integral nós cuidamos dela em relação desde Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 1, 2 e 3, que para nós, eu entendo ser, em relação ao envio de missionário, à igreja toda, nós temos fundamentação em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, que nós tivemos a oportunidade, o privilégio de vermos desde quando Deus chama uma pessoa, ou seja, essa pessoa é vocacionada por Deus, e a igreja consegue detectar através do Espírito Santo que esta pessoa tem esta vocação para a obra missionária, principalmente transcultural, que foi o que nós vimos. E esta pessoa, através da igreja, que é a agência missionária, essa pessoa ser preparada integralmente, preparado no aspecto teológico, mas também psicológico, transcultural, e nós sabemos que todo este preparo é de responsabilidade da igreja, mas também não só o missionário, mas estamos falando da família do missionário. E aí esse envio, nós sabemos que precisa de todo um planejamento para que este missionário possa ser enviado. E esse planejamento diz respeito não só do translado dele, mas também do sustento do missionário e também, é claro, desde a chegada dele ali, também preparar para o retorno deste missionário. E aqui também quando ele retorna, para que ele possa ser novamente inserido no nosso conceito, no conceito não só familiar, mas também de retorno à sua local de origem, ao seu local de origem, à sua cidade de origem. Então nós tivemos esse privilégio de falar sobre esta missão que a igreja tem. E louvado seja Deus, que nesta lição de hoje nós estaremos, é claro, abordando de forma diferente, mas estaremos falando sobre a missão da igreja de Cristo. Aqui vendo, nós sabemos que nosso comentarista, pastor Josué Gonçalves, ele fundamentou todo o seu comentário a respeito da missão da igreja de Cristo nesta lição de número 5, em Marcos capítulo 16, versículo 14 a 20, e também Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, versículos 14 e 47, que nós faremos a leitura neste momento da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim, Marcos 16, versículo 14. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, que diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e partiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o nosso comentarista, ele trouxe para nós uma verdade prática, que diz assim, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, ele quer nos dizer que, para que nós possamos verificar, vivermos as insondáveis riquezas de Cristo, nós precisamos de fazer o nosso papel fora da igreja, assim como o sal também faz o seu papel fora do saleiro. E o nosso objetivo, então, hoje, através da lição de número 5, o nosso objetivo tríplice, ele é, primeiro, refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo. Segundo, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua com os atos contínuos da igreja. Uma igreja cristã genuína é marcada por sua comunhão fraternal e a atuação social. Então esse é o nosso tríplice objetivo através do estudo desta lição de número 5 que o nosso comentarista, pastor Josué Gonçalves, está trazendo para nós. A nossa introdução, eu quero dizer para os irmãos da seguinte maneira, é uma pergunta que fazemos para nós. Qual a missão da igreja? Então nós vamos colocar aí, proclamar a poderosa mensagem da cruz, deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Olha como o fundador da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse em Mateus capítulo 28 e o versículo 19, o nosso Senhor, ele diz exatamente nas suas palavras assim, portanto, ide,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então é o próprio Senhor Jesus, quando Ele está comissionando a igreja, Ele, nas últimas instruções aos seus discípulos, depois dele ressurreto, Ele repete a missão da igreja que Ele havia dito para os discípulos antes de padecer, sofrer o sacrifício, ou apresentar o seu sacrifício na cruz do Calvário. E quando Ele vem já ressurreto, Ele aos seus discípulos novamente, quando os encontram, Ele diz então em Mateus 28, 19, assim dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Veremos também nesta lição que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão, que exerce um grande papel na sociedade e aonde ela estiver presente. Então exercemos assim uma grande missão neste mundo, onde estiver. Lembrando que dizemos que neste mundo que nós precisamos de lembrar uma coisa, meus amados irmãos, porque nós estaremos estudando posteriormente, principalmente na nossa próxima lição, nós não vamos entrar em detalhes, mas nós entendemos que existe uma igreja invisível e uma igreja visível, ou seja, uma organização, mas também um organismo. Então nós sabemos que a igreja visível é esta, a qual nós fazemos parte dela. E somos aqui então uma organização. Mas quando falamos assim da igreja exercer o seu papel como discípulos de Jesus, nós estamos dizendo então da igreja universal, ou seja, em todo o universo. A igreja invisível, aquela lavada, comprada, redimida pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Esta é a verdadeira igreja. Apesar de nós aqui, quando formamos a igreja visível, sermos formados de pessoas que temos os nossos defeitos, não somos perfeitos. Então é uma igreja, é uma organização formada por pessoas imperfeitas, mas apesar disso, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja invisível, ela é uma igreja perfeita. É a igreja que o Senhor disse assim, que é um povo zeloso e de boas obras, povo lavado, comprado, redimido pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então nós precisamos de fazer essa diferenciação. Quando nós falamos desta igreja no mundo, é a igreja invisível, essa igreja que está realmente em todos os pontos da esfera mundial. E esse povo, esta igreja, é uma igreja perfeita, porque é uma igreja lavada, comprada, redimida pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Pois bem, meus irmãos, o esboço da nossa lição, então, nós temos no nosso primeiro ponto, nós iremos falar sobre pregação e instrução, o papel fundamental da igreja. No nosso segundo ponto, nós iremos falar então sobre adoração e edificação. E no nosso terceiro ponto, então, nós vamos falar sobre a comunhão da igreja e a socialização, ou seja, o papel da igreja na sociedade. Pois bem, meus irmãos, então o nosso primeiro ponto que vai falar sobre a pregação e a instrução da igreja, nós temos o nosso primeiro subtópico falando sobre proclamando as boas novas. E que é que o nosso comentarista, então, nos traz sobre proclamando as boas novas? Que a missão da igreja é exercida por meio da pregação do evangelho. Então vamos lá. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o evangelho. A palavra do Senhor em Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 20, a palavra do Senhor diz assim, Marcos 16, 14 a 20. E finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo,
Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, é mais uma vez o comissionamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos seus discípulos e dando a ele todas estas garantias que ele mencionou aqui, que nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor. Então nós precisamos de crer que esse Senhor Jesus que nos comissionou, ele está conosco. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque, meus irmãos, nós sabemos que muitas das vezes, quando vamos falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando estamos pregando, alguns dizem assim, isso é loucura. E Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz assim, pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então o próprio Paulo, ele já de antemão, ele escreveu, nos adiantou e advertiu a igreja de Corinto, nesta sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 21, que verdadeiramente nós iríamos ser chamados de loucos ao pregarmos o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, proclamando essas boas novas, nós nos referimos à missão, como Marcos usa o verbo querissó, traduzido como pregar, proclamar o evangelho. Então, essa palavra de pregar o evangelho, proclamar o evangelho, ele vem então realmente lá do termo grego, que é querissó, que traduzido para o nosso português é pregar, proclamar o evangelho. E esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. E o sentido de um arauta, que nós conhecemos muito bem, meus amados irmãos. O papel do arauta. Qual que era o papel do arauta naquela ocasião? Esse verbo de querissó, de pregar, de proclamar o evangelho, tem esse sentido para nós, um sentido de arauta. O sentido do arauta, o papel do arauta era o quê? Ele ia não dentro da tenda, ele não ficava dentro da tenda, ele ia para um lugar externo, lugar amplo diante do povo. Ele proclamava aquilo, a mensagem que ele tinha que passar para esse povo. Ele proclamava para todo o povo e em voz alta, de forma, bradava aquela mensagem na qual ele estava responsável por transmitir naquele momento. Então, o nosso papel de pregar, de proclamar o evangelho é esse, de ser um arauta para levarmos as boas novas conforme o arauta. O arauta ele não fazia o papel dele de tenda. Ele buscava a parte externa diante do povo e em voz alta ele ele bradava a sua mensagem, a mensagem na qual ele estava responsável por entregar. Então assim também, nós como pregadores, proclamadores do evangelho, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos também de ser um arauta. E qual o objetivo da nossa pregação? O objetivo da nossa pregação é estar dentro do termo evangelizou, que vem também do grego. Ou seja, é um termo usado com frequência no Novo Testamento para referir a nossa grande comissão, a grande comissão da igreja, que é o quê? Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento, e é o sentido de trazer as boas novas, de pregar as boas novas que nós temos que pregar. E quais são as boas novas? Irmãos, é uma coisa muito interessante. Nós precisamos de entender que pregar as boas novas não é pregar alguma coisa,
mas é pregar alguém, conforme o nosso comentarista, pastor Josué Gonçalves, colocou. É proclamarmos o Senhor Jesus Cristo, ou seja, o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos proclamar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que nós pregamos é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Conforme nós colocamos aí, pregar a Jesus Cristo é proclamar ao mundo que Ele está vivo e pronto para salvar toda a humanidade. É como nós lemos aqui: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós precisamos de proclamar a salvação através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, nós lemos da seguinte forma, versículo 42: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, a nossa pregação é esta: pregar a Jesus Cristo, aquele que Deus enviou o seu Filho amado para nascer de mulher, depois sofrer aqui um sacrifício na cruz do Calvário, mas ele não ficou na cruz do Calvário. Depois de sepultado ao terceiro dia, ele ressuscitou e vive para todo sempre. Para que esse sacrifício? Para que eu e você pudéssemos crer nesta pregação, na salvação através da bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer mais, que esse Jesus Cristo, ele um dia virá buscar esta igreja, lavada, comprada e redimida pelo teu precioso sangue. Então a nossa pregação não é alguma coisa, é exatamente a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como se dar isto? Depois de nós pregarmos o Evangelho, aqueles que se convertem, também nós precisamos estar discipulando esses convertidos. É papel da igreja. Porque muitas das vezes, esta pessoa, ela é introduzida, pelo Espírito Santo, conforme a palavra do Senhor, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo, então, depois da nossa pregação, o Espírito Santo faz esta ação e a pessoa se converte, é preciso que nós tenhamos um momento de discipulado com esse novo convertido. Então, é papel da igreja, além de pregar e proclamar o Evangelho, de levar a palavra aos que estão lá fora. Então, nós precisamos, depois deles virem, fazer o papel de discipular. Que é? Quando nós falamos de pregar e proclamar, nós estamos falando de como o arauta ir para fora da tenda para que ele possa fazer o seu papel. Agora, quando tem o novo convertido que ele vem à igreja, nós precisamos de exercer o papel de discipulador, ou seja, precisamos de discipular, que é outro termo que vem, um verbo que vem do grego, que é mateteu, que ocorre apenas 4 vezes no Novo Testamento, mas é com esse aspecto de discipular. Mas vamos ver que existe um outro termo muito mais forte para nós, que é o termo que nós temos como ide ensinar em todas as nações, que é o matetés, que verdadeiramente esse substantivo grego, ele aparece 261 vezes, que é o sentido de alguém instruído ou treinado em alguma coisa, ou seja, depois que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, temos crescido na graça, no conhecimento, estamos fundamentados nas doutrinas bíblicas, nós não podemos deixar de, neste novo convertido, ir ali, discipulá-lo, ou seja, orientá-lo, fazer com que ele também possa crescer, não só na graça, mas também crescer no conhecimento. Então, é tarefa nossa, é responsabilidade da igreja de fazer conforme está
aqui o nosso comentarista colocando, matetés, que é traduzido para nós, ide e ensinai todas as ações. Então esse ensinar aqui não é só proclamar, mas também é orientar esse novo convertido, é discipulá-lo, é orientá-lo, é também ajudá-lo a crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Mas Jesus estava dizendo, quando ele disse, ide e discipular, quando ele falava, ide e ensinar, ele estava dizendo, ide e discipulai. Ou seja, a igreja não é formada só por discípulos, mas alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem, auxiliar outrem, o que aprendeu e vive por meio de Cristo. Então, no nosso primeiro ponto, nós poderíamos fazer uma síntese do jeito que está aí. A igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do Evangelho e do discipulado em palavras, mas também em ações. Louvado seja Deus que nós temos visto a igreja fazendo o papel de evangelizar, de proclamar a Jesus Cristo, mas nós não podemos esquecer que o trabalho de discipulado, ele é importante tanto quanto o trabalho de proclamar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nosso segundo ponto, então, nós vamos ver então a igreja como adoradora e também sendo edificada a cada momento que a igreja vai tendo o seu propósito aqui na face da terra. Então, primeiro, nós vamos ver que é uma comunidade adoradora. Esse é o papel da igreja, irmãos. Nós sabemos que nós temos um dos primeiros mandamentos é adorar o Senhor. E nós vimos aí em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, que o inimigo fez de tudo para tirar o Senhor Jesus do foco. E muitas vezes nós temos. E aí, naquele diálogo com o diabo que veio tentar o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus, depois de duas palavras com ele, o Senhor, ele diz assim ao tentador, em Mateus 4, capítulo 10, quando o diabo leva para um lugar muito alto, e mostra todos os reinos, e diz assim, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Mas aí, o Senhor, ele dá uma palavra muito enfática para o diabo, e ele diz assim, mas está escrito, somente a Deus adorarás. Então, meus amados irmãos, o papel nosso como igreja, nós temos que entender que não temos que adorar a outro, senão adorar ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus, porque somente a Ele devemos adorar, devemos adorá-lo exatamente como João em capítulo 4 descreve, porque o Senhor Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Então, como o Senhor Jesus disse ao diabo, disse a Satanás, que ele disse assim, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Esse é o papel da igreja, a igreja adoradora, que adora a um Deus vivo, que tem experiência de relacionamento, apesar do nosso Deus ser verdadeiramente um Deus transcendente, que vai além dos nossos raciocínios, mas Ele também é um Deus imanente, é um Deus que quer a todo momento relacionar-se com a igreja, com aqueles lavados, comprados, redimidos pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, tem a ver com a nossa maneira de ser, de agir e de viver, ou seja, em todo momento nós estamos adorando ao Senhor nosso Deus. Tem a ver com o nosso serviço a Deus, é viver a vida para Deus. Esse é o verdadeiro adorador. Às vezes muitos pensam que
é só durante o cântico que nós estamos adorando ao Senhor. No entanto, nós estamos aí, o nosso comentarista listou aí então, que a nossa adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus, tem a ver com a nossa maneira de ser, de agir, de viver. E é viver a vida para Deus. É claro que nós temos os nossos momentos a sós em adoração, mas nós estamos tratando nesse trimestre da igreja como um todo, da igreja, esse organismo, que é claro também é organização, mas desse organismo que juntos podem adorar ao Senhor nosso Deus. E também nós sabemos que Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, o versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, meu amado irmão, quando a gente fala aqui a palavra culto que Paulo está falando aqui, no português aqui é um termo traduzido do grego que é latreia. Então, latreia verdadeiramente isso tem um sentido, é de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. Ou seja, quando estamos aqui na igreja, em adoração ao Senhor, nós precisamos de apresentar ao Senhor o nosso culto de forma racional. Temos consciência do que estamos fazendo e como estamos adorando ao Senhor nosso Deus. É viver totalmente para o Senhor. Então, irmãos, que cada dia, cada momento, nós possamos ter isso em mente, da nossa adoração ao Senhor nosso Deus, em todos os momentos da nossa vida, mas também como o nosso culto, quando cultuamos ao Senhor nosso Deus. A primeira coisa que nós precisamos, como igreja, instruída por o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, irmãos, a primeira coisa é nós reverenciarmos ao Senhor nosso Deus. Nós precisamos de entender que o nosso Deus é vivo, é Deus onipresente e Ele está conosco. Quando a gente olha por algumas seitas, talvez até fora da nossa nação, a tal reverência que eles têm a um Deus que não é verdadeiramente Deus vivo, não é como o nosso Deus que nos relaciona conosco, mas nós temos a oportunidade de adorar a um Deus único, vivo e verdadeiro, aquele que vive para todo sempre, aquele que verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos, que venceu o inferno e a morte. E nós precisamos que nas nossas igrejas, nos nossos momentos, como o apóstolo Paulo está falando aqui, em Romanos capítulo 12, nós precisamos de prestar o nosso culto racional, mas com reverência, sabendo que o nosso Deus está presente conosco, que Ele habita no nosso meio, que Ele está presente, e nós precisamos de reverenciá-lo. E nesta reverência, o apóstolo Paulo, ele fala para que nós possamos realmente sermos aprovados na nossa adoração. Mas também a nossa igreja, ela é uma igreja, uma comunidade edificadora. Então a igreja como é uma comunidade que proclama, que adora, mas também que edifica. Nós precisamos de entender isso, meus amados irmãos, que a igreja ela é edificada. A palavra aqui vem do grego oikodomé, que traduzido é edificar. O apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 12, ele fala sobre como a igreja é edificada através dos dons espiritual. Então, essa edificação aqui, ela tem um sentido literal de construir um edifício. E no sentido metafórico, é de crescimento espiritual. Então, isso quer dizer que nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus, quando fomos discipulados, estamos discipulando, cada pessoa precisa de crescer espiritualmente na presença do Senhor. Nós precisamos de atingir a maturidade cristã. E isso se faz de que forma? Usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha, o Senhor diz assim, em Mateus 7, 24, Ele compara o homem sensato e insensato com aquele que edificou
a sua casa sobre a rocha como homem sensato. E o homem sensato, aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Então ele diz assim, que o homem sensato é aquele que não só ouve as palavras do Senhor, mas também as pratica. Aí ele disse, esse homem que ouve essas minhas palavras e as praticam, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas ele diz que ao homem insensato, ele compara aquele que edificou a casa sobre a areia, aquele que ouve as palavras, mas não as praticam. Por isso, edificar aqui tem exatamente esse sentido da igreja crescer cada dia. E como que a igreja faz isso? No sentido metafórico, Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, no sentido metafórico, Paulo em Éfeso diz que Deus deu os dons ministeriais e espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nós precisamos então na adoração ao Senhor, que fazemos em comunidade, mas nós precisamos entender que o nosso irmão também ao nosso lado, os novos convertidos, eles precisam ser edificados aqui dentro da igreja. Quando eles vêm para a comunidade eclesiástica, a nossa comunidade evangélica, então esses novos convertidos, eles não só adoram junto conosco, mas como discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos de levá-los a crescer, a serem edificados espiritualmente, para que possam também alcançar a sua maturidade cristã. Então nós podemos dizer da seguinte forma nesse primeiro ponto nosso, que a genuína adoração e edificação mútua, ou seja, do corpo de Cristo, da igreja, é fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. E no nosso último ponto, então, para nós encerrarmos, nós vamos tratar então sobre a comunhão e socialização. Nesse primeiro subtópico, nós vamos falar sobre a fé na esfera fraternal. O que o nosso comentarista traz para nós? Irmãos, é muito interessante, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que faz parte, é um versículo que está contido lá na nossa leitura bíblica em classe. O nosso comentarista diz que um dos pilares da igreja primitiva estava em comunhão, ou seja, do grego, koinonia, que aparece 19 vezes no texto. Irmãos, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 42, que está aí na nossa leitura bíblica em classe, ele diz assim, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amados, eu quero fazer aqui uma consideração com relação a esta palavra. Quando Lucas, o doutor Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, lá no original, quando ele fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, aqui, irmãos, essa palavra no original, perseverar, que foi traduzida para o português aqui, que perseveravam, ela tem um significado muito mais abrangente do que simplesmente o sentido de perseverar, de continuidade. Ou seja, perseverar para nós, às vezes, é simplesmente dizer assim, ó, eu continuo fazendo. Não, mas aqui, no original, essa palavra perseverar aqui, ela tem um sentido de não abrir mão, não negociar. É o mesmo que dizermos assim, então, os apóstolos, eles não abriam mão da doutrina, eles não negociavam por forma alguma. Irmãos, e aqui eu quero fazer uma aplicação, porque quantas vezes nós estamos vendo, às vezes, as doutrinas bíblicas fundamentais sendo negociadas para simplesmente um convívio de pessoas, para maior aceitação,
para que as pessoas não sejam rejeitadas, elas estão então negociando as doutrinas fundamentais das Sagradas Escrituras. E aqui o contexto aqui, nós sabemos que perseverar aqui então é não abrir mão, é não negociar. Então os apóstolos, eles tinham esse zelo de não negociar, de não abrir mão da doutrina. E assim, o sentido então aqui também é literal, de parceria, de participação e comunhão espiritual, porque ele fala assim, e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Oh, glória a Deus! Se nós pudéssemos entender verdadeiramente isso aqui, meus amados irmãos, e nós precisamos de entender perfeitamente isso aqui, e vivermos isso aqui em comunhão, também estender a mão, nós vamos ver daqui a pouco, ao necessitado, mas também, principalmente nas orações, irmãos, nós precisamos de ter esse afinco nas nossas orações. Nós sabemos que muitas vezes nós entramos em grupo para que nós possamos orar, uma oração não só de súplica, mas também uma oração intercessória. Mas também nós temos oração de gratidão, de adoração ao Senhor nosso Deus. E aí, se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. A palavra do Senhor, lá na epístola que escreveu João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, ele diz assim, no versículo 7, nós estaremos lendo aqui a palavra do Senhor, 1 João, capítulo 1, e o versículo 7, que diz assim: Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivesses. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Então, nós precisamos então de permanecer verdadeiramente conforme ele está escrevendo aqui. E qual é esse mandamento que nós lemos aqui no capítulo 2? É o versículo 7 do primeiro capítulo, que diz assim: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o mandamento que o Senhor, que nós estamos vendo aqui como igreja, nós precisamos de ter esta comunhão, que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu amado Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, nós precisamos de, como igreja do Senhor, então, além da nossa fé, nós precisamos ver esta igreja trabalhando na esfera fraternal. Então nós sabemos que onde há comunhão entre os crentes, há também uma igreja sólida, uma igreja que foi edificada de forma sólida. Então, nós precisamos entender isto. Onde há comunhão entre os crentes, também há uma igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde os seus membros vivem isolados e não têm comunhão uns com os outros. Aqui eu quero abrir um parênteses, meus amados irmãos, lembrar de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Porque nós sabemos que estamos passando, cada dia, vendo, crescendo mais e mais, aqueles desigrejados que acham que, como igreja, não precisa mais congregar, que não precisa mais ir a um templo para fazer parte de coinonia, de uma igreja, de uma congregação, como nós falamos aqui, de uma organização. Acha que não participando pura e simplesmente do organismo é suficiente, mas nós entendemos que aqui, conforme Hebreus 10, 25, o escritor aos Hebreus,
Nós sabemos que o escritor aos Hebreus, ele estava falando para aqueles judeus que se converteram a Cristo e estavam sendo perseguidos, e estavam desencorajados, e estavam perplexos, porque eles estavam desanimados por causa da perseguição que estava tendo. Então o escritor aos Hebreus, ele diz assim no capítulo 10, versículo 25, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Então, amados irmãos, nós precisamos, como organismo, também participar de uma organização, de uma igreja. Portanto, não há corpo de Cristo. Nós sabemos que nós somos membros do corpo de Cristo. E não há membro do corpo de Cristo fora da cabeça, porque Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Mas eu, como membro, como vou estar fora desse corpo? Se eu não estiver participando desse corpo, eu já não sou membro mais desse corpo. Então nós precisamos de estarmos juntos em koinonia para formarmos a igreja de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo. Nós precisamos de estar inserido nesse corpo, porque fora desse corpo eu não serei mais membro deste corpo. Então, em koinonia, na nossa fraternidade, a igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Nesse mesmo capítulo 1 de 1 João, versículo 3, diz assim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então está aí mais uma vez, João na sua primeira epístola, expressando que esta comunhão somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e essa comunhão também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Jesus orou pela união fraternal de seus discípulos. João capítulo 17, no versículo 21, o Senhor Jesus, ele faz uma oração a favor dos seus discípulos. E ele diz assim no versículo 21 do capítulo 17. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Meus amados irmãos, são as últimas instruções do Senhor, e o Senhor Jesus, ele diz assim, para que todos sejam um. Nós somos um em Cristo Jesus, como Pai, Filho e Espírito Santo. E ele diz assim, como tu, ó Pai, em mim nós somos um, e em ti que também eles, em nós, sejam também um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, meu amado irmão, nesta unidade e fraternidade da igreja, nós precisamos entender que um dos males da igreja odierna está justamente na igreja da quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode, meus amados irmãos, sofrer essa fragmentação, como eu falei aqui, como os nossos que são desigrejados, aqueles que são desigrejados, que pensam que podem estar fora do corpo e continuar sendo membro, e não pode. E o que muitas vezes provoca isso, são diversas coisas. Uma delas pode ser isso. Nós não podemos quebrar essa comunhão que há na igreja. Devemos, portanto, nos esforçar para manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Louvado seja Deus, que o Senhor possa nos instruir, cada dia possa nos ajudar a mantermos realmente como uma igreja unida, como um só corpo em Cristo Jesus. Que nós não venhamos fazer com que esse corpo venha a ser fragmentado. Mas ainda crescendo a fé na esfera social. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que a palavra do Senhor nos orienta, que a fé sem obras, ela é morta. Então também a igreja,
ela na sua fé, ela também participa na esfera social. E o que é que o nosso comentarista, então, está trazendo para nós? Que a fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social, ou seja, o koinoneo, que é a ajuda contributiva e partilha. Eu coloquei uma foto aí, exemplificando esta igreja, porque essa foto aí é uma foto que essa igreja aqui, no Templo Central Ipatinga, no Natal, um dos nossos pastores aqui, ele se organizou e levou a igreja, convidou a igreja, com o apoio do nosso pastor regional, pastor Júlio César, o pastor Antônio Vidilino, então, ele com toda a igreja, ele montou uma cesta especial para aqueles que não tinham condições financeiras. Ele montou uma ceia especial, não aquela do mensalmente, mas ele montou uma cesta especial para o Natal, para que aquelas famílias carentes pudessem também ter algo mais no Natal. É claro que no Natal não é só comer, beber e felicitar. É claro que no Natal nós lembramos o nascimento de Jesus Cristo. Esse é o mais importante. Mas nós levamos também a contribuição para os nossos irmãos de uma forma espetacular. Então, Paulo usa koinoneo aos Romanos 12, 13 para falar de socorrer os mais pobres em suas necessidades. Louvado seja Deus que a palavra do Senhor, ela está sempre nos orientando como fazermos até mesmo a questão social, como vivermos em comunidade. Nós precisamos de praticar o que está escrito aqui no versículo 13, olha aqui, veja bem. Paulo orientando a igreja em Roma, no capítulo 12, o versículo 13, ele diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Eu quero até aqui fazer um comentário, irmãos, porque às vezes nós temos um entendimento errôneo deste versículo. Porque às vezes interpretamos isoladamente, pegamos só esse versículo e dizemos: comunicai com os santos nas suas necessidades. E às vezes nós temos um entendimento assim, que é eu ir lá com a igreja e falar das minhas necessidades, comunicar com os meus irmãos da minha necessidade. E não é, irmãos. Quando vamos olhar o contexto, quando interpretamos este versículo à luz do contexto, quando vamos fazer a exegese de todo esse contexto, nós entendemos que não é isso. O que é isso aqui? Isso aqui é quando eu sei, quando a igreja sabe, ou eu sei, que tem o meu irmão que ele está padecendo necessidade, eu sim vou lá, eu comunicar com ele na sua necessidade. Aqui não está dizendo assim, olha, comunicai com os santos na tua necessidade. Não, não. Ele está dizendo, comunicai com os santos na sua. E nós entendemos isso mesmo muito bem no português, da diferença de seu sua e teu tua. E a palavra aqui então está dizendo, quando eu tenho conhecimento que o meu irmão está padecendo necessidade, então eu vou lá comunicar com ele nas suas necessidades. Então, meus amados irmãos, nós precisamos estar atentos com as necessidades dos nossos irmãos. Aqueles nossos irmãos que padecem, eu estou dizendo não só nossos irmãos, mas daqui a pouco nós vamos olhar, porque nós também precisamos de ajudar o nosso próximo. E talvez o nosso próximo não é aquele que está aqui no convívio da igreja. Nós vamos melhorar esta explicação aqui mais na frente, nos nossos próximos slides. Olha, o apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Em Filipenses capítulo 4, o versículo 14. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios. Não, não, irmãos. É claro que nós sabemos que o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. É claro que a nossa prioridade é fazer Jesus Cristo conhecido aos homens, mas também nós não podemos simplesmente comunicar e despedi-los de forma de barriga vazia, sem os haveres para as necessidades dele.
E Paulo diz assim, em Efésios capítulo 4, o versículo 15, ele diz assim, olha, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo o Senhor Jesus. Então nós precisamos de estar atento também, assim como o Senhor Jesus, Ele fez o papel dele aqui na terra. Nós precisamos de, como igreja do Senhor Jesus, fazer também o nosso papel. Então, o nosso papel é também de, como a igreja, exercer sua fé de maneira bíblica, mas não esquecendo dos mais carentes, os mais pobres. Jesus ressaltou esse fato. E qual é o fato? Porque o Senhor Jesus disse assim, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, e estive na prisão e foste me ver. E aí os discípulos questionam ele, Senhor, mas quando é que nós te vimos, Senhor, com sede? Quando é que nós te vimos sem lugar para hospedar? Quando é que nós te vimos sem roupa? Quando é que nós te vimos preso e fomos lá te visitar? Ele disse, quando fizeste isso a um dos pequeninos, a um dos meus irmãos, fizestes-me a mim também. Então, é o próprio Senhor Jesus que Ele nos orienta, que assim como Ele fez, nós precisamos. E quando nós fazemos isso, meus amados irmãos, aquele carente, ajudamos ao próximo. Nós sabemos pela palavra do Senhor, o próprio Jesus falando então, Mateus 25, que Ele é que recebeu tudo aquilo é recebido, por isso que nós, quando fazemos tudo o que fazemos, irmãos, nós não fazemos como ao próximo ou a algum outro homem, mas nós fazemos tudo como ao Senhor, e o Senhor, Ele nos recompensará. Então, não se trata apenas de matar a fome do pobre, deixando os vazios de Deus, é o exercício da fé cristã na sua integralidade. Então, meus amados irmãos, a obra social, ela é muito importante na nossa vida, porque nós sabemos muito bem a palavra do Senhor. Tiago, escrevendo a sua epístola, ele diz que a nossa fé sem obras é morta. Então nós precisamos de crescer na fé, mas também precisamos de crescer como igreja na esfera social. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque às vezes fazemos pouco, precisamos de fazer muito mais do que fazemos. Mas nós sabemos que a nossa igreja, por exemplo, tem centro de recuperação. Nós já trabalhamos com centro de recuperação masculino, feminino, e temos dois. Trabalhamos também com assistência a crianças. Então, é algo que nós precisamos de implementar cada dia e fazer crescer cada dia a nossa obra social. E aí, para nós finalizarmos, que modelo de igreja somos? Quando poucos têm muitos e muitos têm tão pouco. O apóstolo exorta a igreja para atentar para este fato. Então, Tiago, capítulo 2, nós sabemos que ele nos orienta com relação a esse fato. Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, está escrito assim: e se o irmão ou o irmão estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há? Que proveito virá daí? Então nós, orientados então por Tiago, capítulo 2, nós precisamos de, quando ver o nosso irmão necessitado, podermos também ajudá-lo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de entender que o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera
pública. Então, podemos finalizar aqui, então, irmãos, da seguinte forma, com a nossa conclusão. Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Nós vimos também que, como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. E, ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Louvado seja Deus, então, que nós podemos aqui entender, então, que esta igreja, ela tem o papel principal na sua missão de proclamar a Jesus Cristo, proclamar a salvação através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela precisa, então, numa comunhão, cada dia fazer com que esta igreja possa crescer, ser edificada em amor, através dos dons espirituais que o Senhor nos deu, e que nós precisamos de fazer um papel muito mais abrangente, fora das paredes da igreja, fora desse convívio só nosso como corpo de Cristo. Nós precisamos de alcançar a sociedade num todo, e aí também cumprindo o nosso papel como cristão também na sociedade. Mas entendendo, irmãos, que a nossa principal missão, ainda que nós precisamos atender ao necessitado, mas a nossa missão principal é tornar a Jesus Cristo conhecido para toda a humanidade, desde agora e para todo sempre. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe, que cada dia o Senhor nosso Deus possa fazer-nos crescer como igreja do Senhor, na unidade, para que nós possamos, como diz a palavra, dar fruto, e que este fruto seja para a glória de Deus, o nosso Pai, para todo sempre. Eu quero orar com você e agradecer a Deus por este momento, mas também pela igreja do Senhor, esta igreja que Ele colocou aqui na terra, lavada, comprada, redimida pelo teu precioso sangue, e que um dia Ele vai vir buscar esta igreja para que nós possamos estar com Ele. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de entendermos a nossa missão, compreendermos pelo Teu Espírito Santo a nossa missão, Senhor, de tornar ao Senhor Jesus conhecido a toda a humanidade. Que cada dia o Senhor venha, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, de nos direcionar, nos conduzir a ser a esta igreja frutífera, que dá fruto para a glória do Teu santo nome, para que ela possa crescer, que nós possamos, Senhor, ser aquele instrumento de pregar a pessoa bendita e gloriosa do Senhor, a outra, a esta humanidade, a este mundo corrompido, e que o Senhor, com a Tua graça, venha cooperar conosco, ó Pai, e que Teu Espírito Santo venha verdadeiramente convencer o homem do pecado, do justiça e do juízo, e que verdadeiramente a nossa igreja possa crescer, que a nossa comunidade, esse organismo, esta organização que aqui temos, Senhor, possa crescer para a glória do nome santo do Senhor. E sabemos que o Senhor é Deus todo provedor, e que tem nos dado os recursos, Senhor, para que nós possamos também oferecer àqueles que carecem, Senhor, de recurso. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque tem dado à igreja, o Senhor é o dono do ouro e da prata, e nós temos feito o nosso papel como igreja abençoadora. Nós estaremos, Senhor, segundo a Tua misericórdia, a Tua graça, abençoando, ó Senhor, toda a nossa comunidade. Assim seja, para a glória do nome santo do Senhor, para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, em o nome de Jesus.